Para continuar então com os conceitos de informática relacionados aos sistemas operacionais, principalmente o Windows 10, o foco desse módulo, nós iremos ver uma questão muito importante que são as configurações aqui do nosso Windows. Então, para quem conhece o Windows 10 ou para quem já migrou um certo tempo aí, algumas pessoas até hoje utilizam o Windows 7, que ele foi revolucionário. Tem aquela questão que a Microsoft sempre lança um sistema interessante, outro nem tanto, depois um sistema interessante e vai sucessivamente assim. Alguns teóricos falam isso, essa daí é a teoria. Só que assim, o pessoal sempre fala muito bem do sistema operacional Windows 7. Eu também utilizei há um bom tempo, ele é muito legal, muito bom de se trabalhar. Mas assim, o Windows 10 ele juntou, né, o que tinha de melhor ali do Windows 8, do Windows 7 e fez aqui para essa questão do Windows 10. E assim, nessa junção nós temos duas coisas aqui que ficaram. Questão de configurações. Nós temos as configurações mais gerais do computador e o painel de controle onde tem os ajustes também. O painel de controle sempre teve a relação assim com o sistema operacional Windows. Essa questão de você ajustar, questão de desempenho, questão de elementos, programas, ajustes de dispositivos, gerenciamento de disco, sempre foi por aí. Então, é uma coisa bem interessante que a gente pode começar a ver, então eu só vou espelhar aqui. Uma questão muito importante, eu vou tirar essa nossa faixa, que aqui é a questão de configurações. Como que eu faço para acessar? Posso clicar aqui e adicionar um comando, né, começar a escrever, eu posso fazer isso daqui, configurações, escrever configurações e abrir. Sempre quando eu faço isso ele vem. Ou um atalho muito importante é o Windows mais a letra I de interessante. Windows mais I, eu abro isso daqui. Então ele tem aqui meu nome, que está como administrador. Eu tenho elementos do Windows Update, tenho Rewards, navegação web e outras coisas aqui interessantes. Então, para começar, nós temos o sistema, nós temos dispositivos para você gerenciar tudo que for relacionado à impressora, Bluetooth, mouse, tem bastante coisa. Então, tem os elementos aqui que estão plugados no meu dispositivo no momento. Então, eu tenho aqui o USB Keyboard, nós temos o USB Optical Mouse, você tem como remover, só que não faz muito sentido eu remover aqui para te mostrar, porque né, ele vai perder o acesso aqui. Na questão de hardware, como a gente te lembra, assim, só para refrescar a memória, a questão desse gerenciamento de drivers, é a mesma coisa que se eu removesse o driver de mouse, então ele não ia funcionar. E a questão é que ia apagar o LEDzinho dele e ia ficar imóvel, então o meu ponteiro ia ficar assim. Tem de áudio, tem alto-falantes, monitor também. Para voltar, você pode fazer isso daqui, sempre voltar nessa setinha ou clicar em início que ele volta, então tranquilamente. Nós temos sistema, telefone, que tem como vincular também com o Windows, rede de internet, que tem a configuração de Wi-Fi, VPN, por aí vai, personalização também, que tem como modificar algumas coisas em específico no Windows. Coisa bem interessante de se fazer. Então, assim, para a gente ter essa noção, tem as configurações gerais, que são aqui, as configurações do sistema operacional. E outra coisa interessante, se eu digitar aqui em cima painel de controle, ele aparece, nem precisa digitar tudo, painel de controle ele fica assim. Então aqui que está o painel de controle, a questão de segurança, contas de usuário, tem como eu gerenciar tudo por aqui, rede de internet também, aparência, como a gente já viu, e você pode se perguntar, tá, mas que sentido que faz ter aparência lá e aparência aqui? Aquela questão de configuração de aparência é um pouco diferente do que eu tenho aqui. Aqui eu tenho coisas mais específicas, como questão de fontes, o explorador de arquivos, a central de acesso, facilidade de acesso, tem bastante coisa interessante. Isso daqui é a facilidade Sempre de acesso, examinar esta seção. ele começa a falar. Tá? Então, sempre quando você tem essa configuração, você tem como desmarcar, ler esse trecho em voz alta. Sempre examinar essa seção. Tá? Então, são configurações. Aí, para a questão visual, a questão de acessibilidade mesmo, que ele é feito. Como eu mencionei, a questão do painel de controle são configurações mais específicas e mais avançadas nessa questão, nesses parâmetros. Principalmente fontes. Quando você quer mudar alguma configuração de fonte, a gente vai aprender como que instala fontes por aqui, sem precisar ficar clicando em uma por uma. Tá? Então eu tenho, por exemplo, aqui Arial, que tem como eu clicar e ver a família tipográfica dessa fonte, e tem mais algumas, por exemplo, algumas fontes que eu instalei, essa Future Earth, que é uma fonte que eu instalei há pouco tempo, então ela está acontecendo por aqui, ela tem uma prévia, uma visualização, e é muito parecido com aqueles exames ópticos, para quem necessita de utilizar óculos. Aparece a fonte menor até aumentar, e alguns elementos também alfanuméricos, para isso que ele funciona. Aqui a questão de programas, também tem como você desinstalar um programa, ativar recursos, nós temos o firewall e bastante coisa aqui, principalmente de gestão de energia. Eu tenho como criar um plano de energia para o computador ter mais desempenho ou para ele ficar equilibrado, para ele não ficar assim com aquele desempenho máximo, ele usar de forma mediana. Então ele equilibrar realmente como que vai ser a função
de cada alternativa por aqui. Além disso, só para a gente fechar, eu vou continuar nas configurações. Nós temos configurações de Windows Update, que ele já está aqui, Windows 11 disponível, só baixar aqui. Ou tem a opção de ficar no Windows 10, sempre quando faz isso daqui, manter atualizado, ele tem essas funções. Tem como eu pausar as atualizações, configurar um horário específico que eu queira atualizar, tem questões de backups também, do OneDrive, que tem como sincronizar, ferramentas para desenvolvedores e por aí vai. Na próxima aula a gente vai ver uma questão muito importante, que são os programas padrões que nós temos por aqui, tá? Que você pode configurar aqui aplicativos padrão também e programas padrões, e são configurações específicas e muito importantes para você começar a utilizar seu computador de maneira satisfatória. Então isso daqui não é apenas para exemplificar, só para te mostrar, ó, tem essa função, tem essa. Isso daqui você pode usar no dia a dia, vai acelerar muito a questão de produtividade, você consegue fazer uma série de coisas utilizando o seu Windows, tá? Espero muito que você tenha gostado e a gente continua na próxima aula. Até lá!